Pai, a tua igreja, Deus, nas suas mãos, ó Pai. Nesse momento, Senhor, é o momento da tua palavra, Pai. Nós queremos entender toda a distração, ó Pai. Tudo aquilo que tem tentado impedir a tua igreja de ouvir a tua palavra, Jesus. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é essencial para a vida da tua igreja, dos teus filhos, da palavra, Pai. É a palavra que dá o conhecimento, Senhor. A tua palavra diz que não só de pão viverá, mas da palavra do Senhor, de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, no nosso coração, no nosso ouvido, nos nossos pensamentos, ó Pai, Jesus, possa estar ligado a Ti, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que nós temos que confessar com a boca, mas temos que crer com o nosso coração, ó Pai. E como que nós vamos crer se nós não damos crédito na tua palavra, Pai? Hoje, Jesus, Deus, quebra todo esse mal, Pai. Que todo pensamento, todo fechamento dos pensamentos venha por terra, Pai. No momento agora da transformação da tua palavra, Jesus. Que nós possamos focar somente em Ti, Pai. Senhor, nós vamos olhar para ninguém, não para a esquerda, mas focar em Ti, Pai. Os nossos corações possam estar, Pai, uma terra boa, Pai, esse plantio que vai vir da tua palavra, Jesus. Nós te oramos, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E aos palmas de Deus, Senhor Jesus. A Bíblia aqui, né? Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você que tem sua Bíblia, sem perca de tempo, abra ela no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 25, verso de número 23. Você que tem nos acompanhado todos os domingos, sabe que nós estamos falando sobre os patriarcas e a fé que o Senhor lhes deu no coração para eles crerem na promessa. Hoje nós iniciaremos a história de Isaque, o filho da promessa de Abraão. O tema da mensagem de hoje é a soberana eleição divina e o real propósito da nossa oração. Se você ora e sente que às vezes a sua oração não tem resposta, talvez hoje seja o dia oportuno para você, amém? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor em Gênesis 25, verso 23, diz assim: E o Senhor respondeu: Duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Vamos ver todos juntos, bem forte? 1, 2, 3. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Se você puder, se assenta, aplauda o nome de Jesus. Nós já oramos, né? Cremos na oração que foi feita. Amados, nós temos visto, desde o capítulo 1 de Gênesis, como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós vimos que no decorrer da história, o Senhor começou a chamar homens, mesmo que todos esses herdassem o pecado de Adão. Nós vimos que depois que Adão tomou a decisão de comer do fruto que ele não poderia, todos aqueles que nasceram após Adão tiveram sobre a sua vida tanto o processo quanto o resultado do pecado. Mas agora, o Senhor tinha chamado um homem por nome de Abrão. Ele creu na voz de Deus e obedeceu à voz do Senhor. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, peregrinou, e agora ele se encontra na terra que o Senhor tinha prometido para ele. Abrão agora mudou o seu nome e ele se chama Abraão. É o pai de uma grande multidão. A sua esposa Sara, com quase 100 anos de idade, agora deu à luz a um filho. E o Senhor permitiu que nos capítulos que nós
caminhamos de domingo para cá, ela fosse recolhida. Abraão agora vai se casar com outras mulheres, ele vai ter outros filhos, porém, Abraão aprendeu uma lição que nós vimos semana passada. Ele não divide mais a herança de Isaac, porque embora ele possa ter outros filhos, ele sabe que o eleito, o filho da promessa, é Isaac. Bom, a palavra do Senhor nos mostra hoje alguns personagens muito importantes. Abraão agora está quase com 175 anos. E ele tem um filho chamado Isaac, pela idade de 40 anos. O servo mais velho da casa dele ainda é Eliezer. E vai ser um instrumento de Deus para que seja alcançada uma esposa para Isaac pelo nome de Rebeca. Ela será alcançada lá na casa de Betuel, que é filho de Mical, e Naor, que é irmão de Abraão. E tudo isso é muito bem orquestrado pelas mãos de um Deus soberano. Você pode dizer para o teu irmão, o seu Deus nunca perdeu o controle da história e da tua vida. Nunca. Mas pastor, nós passamos de difícil. Verdade, nós vimos que Abraão também passou de difícil. Mas o controle da vida de Abraão estava nas mãos de Deus. Se a tua Bíblia estiver aberta, no capítulo 24, nós vamos ver Deus preparando uma esposa eleita para o herdeiro de todas as coisas. Então, no capítulo 24 e o verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho para a terra de onde o Senhor veio. Abraão respondeu: cuidado, não faça que meu filho vá para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra. Abraão agora sabe que a morte de Sara gera ali uma perda para Isaac. E Isaac, com 40 anos, não tinha conhecido nenhuma mulher. Então Abraão entende que é o momento de se preparar uma esposa para Isaac, para que a promessa de Deus feita para ele, de uma grande nação, se tornasse realidade. Ele chama então o servo mais velho da casa, e nós aprendemos isso na história, no começo da história, que o nome dele é Eliezer, e faz ele jurar que ele prepararia uma esposa para Isaac. Agora, o que deve nos chamar a atenção é que Abraão, embora não conhecesse Rebeca, ele parece ter predeterminado quem e como e de onde deveria ser a esposa para Isaac. Ele coloca alguns pontos importantes que deveriam nos chamar a atenção. E o primeiro ponto, que está lá no verso 3, é que ela não deveria ser cananeia. Canaã era a terra que Abraão estava, a terra física. E nós já aprendemos aqui, com base em Hebreus 11, que embora aquela terra material era o local terreno que Deus tinha para Abraão, a pátria que Abraão buscava não era aquela, mas era celestial. Isso mostra que os costumes da terra de Canaã não eram adequados para alguém que moraria numa pátria celestial. Se não eram costumes adequados, então a esposa de Isaac deveria ter costumes segundo a promessa. Você pode dizer amém? Amém. Muitas das vezes, você que é jovem que está aqui, vale a pena você ouvir isso. Nós, na juventude, ficamos muito afobados, ansiosos em procurar alguém para namorar, para noivar e para casar. E nós não nos preocupamos com os pré-requisitos que Deus predeterminou para nós. Observa que Abraão tem uma grande preocupação com quem seria a esposa de Isaac.
E essa não é a preocupação só de Abraão. Nós vamos ver em Deuteronômio que quando Deus começa a colocar leis sobre Israel, Deus também determina que o povo de Israel não deveria se casar com mulheres estrangeiras. E quando nós vamos para o Novo Testamento, parece que Paulo não mudou o pensamento. Paulo diz para a igreja de Corinto: vocês são livres, mas a minha recomendação é que vocês não se casem com pessoas que têm uma fé diferente, para que a fé de vocês não seja danificada. Pastor, então você quer dizer que eu tenho que casar só com crente? Não exatamente. Mas você deveria buscar pessoas que tenham os mesmos princípios e uma fé pelo menos semelhante à sua. Então a segunda coisa que ele pede para o servo dele é que se busque uma mulher lá na terra dos seus parentes. Outra coisa interessante é que a mulher a quem o servo vai buscar, sem que o servo exija ou fale nada para ela, ela se apresenta exatamente segundo os padrões da promessa de Deus. Se a tua Bíblia estiver aberta, leia comigo aí o verso de número 20, capítulo 24, verso 20. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e ela tirou água para todos os camelos. Essa foi a exigência de Eliezer na sua oração. Senhor, a mulher a quem é a mulher certa para o meu Senhor, que ao chegar eu ao poço, que ela tire água para mim e para todos os camelos. Irmãos, eram 10 camelos, não era um camelo. Se você é daqueles que gosta de ver o Discovery Channel ou o Animal Planet, você sabe que um camelo bebe muita água. Agora imagina uma moça tirar água voluntariamente para 10 camelos. Irmão, se não for Deus no coração dessa moça, ela não vai fazer isso. Você que é homem não faria isso pela tua esposa. Você poderia tirar 1, 2, 3 baldes, mas para 10 camelos você não faria isso. Isso mostra que ela era alguém escolhida e preparada por Deus. Outra coisa que deve nos chamar a atenção é que quando chegam na casa de Naor, Naor e Labão, que era o irmão de Rebeca, eles ficam fazendo um jogo duro com Eliezer. Olha, espera mais um pouquinho, deixa ela passar um tempo aqui, deixa ela se despedir do pessoal. E aí o servo fala: não, o meu senhor tem pressa, ele está esperando a noiva dele. Irmãos, quando ele fala isso, eles perguntam para Rebeca: você quer ir ou você quer ficar? E ela prontamente diz: eu vou. Isso demonstra fé. Ela acreditou nas promessas trazidas pelo servo Eliezer. E ela acreditou que havia mesmo um Senhor digno de recebê-la quando ela chegasse na terra de Canaã. Outra coisa que deve nos chamar muito a atenção é que todos esses pré-requisitos, a hospitalidade de Rebeca, a fé dela, a prontidão em servir, nada disso era, como é que eu posso dizer, algo espantoso para o servo. Porque o servo nunca tinha visto o Deus de Abraão. Ele nunca tinha ouvido o Deus de Abraão. Mas ele viu seu senhor Abraão ver Deus várias vezes, ver o anjo do Senhor várias vezes e falar com Deus várias vezes. Quando ele sai da casa de Abraão, no meio do caminho, temendo em não trazer uma esposa, ele toma uma decisão. E a decisão dele não é ficar jogando a sorte com várias mulheres. A decisão dele é de se curvar, dobrar o seu joelho e buscar o Senhor em oração. Capítulo 24, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 24, verso 12. Então, o servo orou. Olha a oração desse servo. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé à fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda a beber aos seus camelos, seja quem designastes para o teu servo Isaque, e nisso verei
que fosses bondoso para com o meu Senhor. A palavra designar vem do hebraico yahar, que significa julgar ou avaliar alguém, no texto de Isaías capítulo 1. Mas essa palavra ela tem outras variações. O que se encaixa mais aqui é o fato de decidir, predeterminar, escolher. A oração de Eliezer foi: Senhor, quando eu chegar lá, junto ao poço, e eu pedir para uma das moças daquela cidade tirar água para mim, aquela que o Senhor escolheu, que ela tire para mim e que ela tire para os meus camelos. A grande pergunta de Deus hoje é: nós temos orado para buscar a predeterminação de Deus? Ou será que nós temos orado pelos nossos sonhos fúteis, os nossos projetos materialistas, e temos nos esquecido que Deus já tem um propósito preparado para mim e para você? Nós estamos falando de alguém que nunca tinha pisado numa igreja. Nós estamos falando de alguém que nunca tinha ouvido Deus. Esse servo nunca tinha visto um anjo sequer, ou nunca tinha sentido um arrepio. Mas ele tinha um conhecimento que o seu senhor Abraão falava com um Deus desconhecido, invisível, e que quando ele falava com esse Deus respondia para ele aquilo que ele precisava. O que eu quero te chamar a atenção é que Deus não fala com Eliezer. Você pode dizer para o teu irmão: Deus não falou com Eliezer. Deus não falou com o servo, mas ele viu a resposta de Deus. Quantos crentes que ficam achando que sempre que eles orarem, Deus vai falar audivelmente com eles? Você já tem uma Bíblia, meu amado. Ele ora não por coisas materialistas. Isso você pode reparar, ele ora pelo plano de Deus. Qual foi a ordem de Abraão para ele? Vai até a terra dos meus parentes e traga de lá uma esposa para o meu filho. No meio do caminho ele para, ele sabe que a missão é difícil. E ele fala: Senhor, eu só posso levar uma esposa. Só uma. Aquela que o Senhor designou. Aquela que é de Isaac. Ela vai fazer isso, isso e isso. Muitas das nossas orações nunca serão respondidas. Porque as nossas orações não podem ser feitas segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade que Deus já tem para cada um de nós. Se a Nicole puder colocar para a gente, primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 14, e se você quiser conferir aí na tua Bíblia, pode conferir comigo, texto muito lindo. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. Vamos dar uma pausa aí? Deus sequer ouve orações que não estão atreladas com a vontade dele. E a vontade aqui não é um querer simples, não, é um plano que ele tem já traçado para cada homem, para cada mulher que nasceu para ele. Olha o que diz o verso seguinte: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pastor, então você está querendo dizer que Deus não tem respondido as minhas orações porque eu estou orando errado? Não sou eu que estou dizendo isso. Tiago capítulo 4, verso de número 2, ele vai dizer isso para nós. Olha o que diz Tiago 4, 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não? Para ter é preciso pedir, está lá em Mateus 7. Porém, tem um requisito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos. Eu quero que você guarde bem esse versículo, porque ele vai revelar para nós o coração de alguém que não é eleito segundo a vontade de Deus.
Aquele que não é chamado por Deus, que não é eleito, toda a vida espiritual dele é dedicada em seus próprios prazeres, e não no prazer de se deleitar na vontade do Senhor. Então a Bíblia está mostrando para nós que as nossas orações não chegam ao trono de Deus e não trazem respostas, porque muitas vezes nós oramos aquilo que nós queremos, aquilo que nós planejamos, e não aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou. Você que é pai que me ouve aqui agora, você que tem um bom padrão de educação familiar, você concede tudo, você dá tudo para o teu filho o que ele pede para você? Você não faz isso. Eu não faço isso. Nós não fazemos isso. Porque você, como um pai, sabe exatamente o que é bom para o teu filho e o que realmente vai trazer algo positivo para ele. Agora imagina se nós que somos maus, segundo Jesus, sabemos dar o que é certo para os nossos filhos. A grande pergunta que deve nascer no coração do crente é: será que Deus também não sabe o que é bom para mim? Não digo eu, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Se ela é tudo isso, por que eu orarei pela minha vontade e não pela vontade do Senhor, que é perfeito para a minha vida? Bom, capítulo 4 de Tiago ainda, verso 13, vai nos revelar mais sobre a oração. Olha o que ele diz: ei agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago ainda está dizendo o quê? Que a oração que agrada a Deus, a oração que chega ao trono de Deus e que nos traz resposta, não é uma oração egocêntrica, voltada para a minha vontade e para o meu querer, mas é a oração de um servo humilde, que reconhece que o meu Senhor, que está sentado em um alto e sublime trono, sabe exatamente o que vai acontecer comigo amanhã, e Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Aleluia. Eliezer ensina muito para nós. Ele ensina que não é preciso ter experiências miraculosas para se conhecer a Deus. Ele ensina para nós que não é necessário estar numa igreja todos os dias para se saber como clamar a Deus. Ele mostra que é necessário apenas saber que você é servo e que o teu Deus é Senhor. O servo nunca diz ao Senhor o que ele deve fazer, mas é o Senhor que revela ao servo a vontade que deve ser realizada. Olhando ainda para a oração e para a eleição de Deus e como as duas coisas andam juntas, observa que Eliezer, ele ora para que Isaque, que é o herdeiro de todas as coisas, alcance a promessa. A oração de Eliezer não é por ele, não é pela sua vontade, não é pelo seu querer, mas é pela vida do seu Senhor. O que deve nos chamar a atenção é que Eliezer não tinha nem acabado a oração e o Senhor já tinha respondido ele. Leia aí comigo. Capítulo 24, verso 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele não tinha terminado a oração ainda. Ele não tinha se levantado. E o Senhor já tinha respondido. Pastor, eu queria que isso acontecesse na minha vida. Então faça como ele fez. Pare de orar segundo os seus padrões. Pare de orar segundo as suas vontades. Em vez disso, faça o que diz Provérbios. Pegue os seus projetos, pegue os seus planos e coloca na mesa. E diz, Senhor, qual desses aqui se encontra na tua vontade? Qual desses aqui se encontra no teu querer? E ele vai te revelar. E aí você vai clamar. E ele vai te responder. Outra coisa interessante é que Rebeca volta para casa. Ela encontra Isaque lá no campo, meditando e orando. Aqui vai uma notinha de rodapé para as moças.
Você quer casar com um homem bom? Você quer casar com um homem que vai te dar um bom futuro? A primeira coisa que eu acho, se eu tivesse uma filha, o Senhor me deu 3 homens. Se eu tivesse uma filha, o primeiro conselho que eu daria para ela é: filha, observa se o teu namorado é um homem de oração. É a primeira coisa que eu diria para ela. Quando Rebeca chega no encontro de Isaac, ele está no campo, meditando. Ele não está à toa, irmão. Ele não está gastando tempo. Ele não está desperdiçando a sua vida. A segunda coisa que eu diria para minha filha, se eu tivesse uma, é: filha, veja se ele gosta de trabalhar. Porque tanto Abraão como Isaac e principalmente Jacó trabalharam muito. Tem um homem perto de você? Tem? Fala para ele, fica aí a dica, irmão. Aleluia! Os dois entram para dentro da tenda. Isaac conhece Rebeca e eles se casam. Grave bem esse número. Abraão orou mais de 20 anos, quase 25 anos, para que Sara tivesse um filho. Por incrível que pareça, Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. Deus errou, pastor, nos seus propósitos. O Senhor errou na eleição de Rebeca. E eu digo para você, não. O Senhor apenas estava testando o coração e a fé de Isaac. Assim como Abraão ora para que a sua esposa tenha um filho, agora o seu filho vai orar para que a esposa dele também possa ter um. Olha o que diz aí o texto, capítulo 25, verso de número 19. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por quem? Pela sua esposa. Isso aqui deve ser mais profundo para nós do que um simples orou pela sua esposa. Acredito eu que enquanto Isaac crescia, como era de costume do judeu, ao fim da tarde, Abraão deveria sentar na porta da tenda e falar para Isaac: Isaac, olha para as estrelas dos céus. Você consegue contá-las, Isaac? Isaac talvez responderia: pai, são muitas estrelas. Como que eu vou poder contar? Meu filho, pega na mão um punhado de areia. Imagino eu lá que Isaac pegava. E quando ele tinha um punhado de areia nas mãos, Abraão falava: filho, tenta contar esses grãos de areia. E ele falaria: pai, é impossível contar. Então Abraão responderia: filho, isso foi o que o nosso Deus disse para mim, quando eu duvidei da promessa. Ele disse que a minha descendência seria como as estrelas dos céus, e seriam tão numerosas como a areia da praia. Ele disse para mim que se eu pudesse contar as estrelas, e se eu pudesse contar a areia, então eu saberia quão numerosa seria a minha descendência. Mas essa descendência, Isaac, só vai se cumprir se você se manter firme na promessa. Aleluia. Irmãos, quando nós transmitimos a promessa de Deus, quando nós transmitimos a palavra fiel do Senhor, aquele que ouve, ele não vive uma vida qualquer, porque a vida que ele vai viver é baseada na promessa que Deus tem para ele. Agora Isaac não está orando simplesmente pela mulher dele, como nós lemos. E o teu olhar de cristão para a Bíblia não pode ser um olhar materialista. Eu olho para a Rebeca e vejo nela alguém com quem Deus vai cumprir a promessa. Então, quando Isaac ora pela sua esposa, ele está orando pelo desígnio de Deus, que também orou Eliezer. Olha, se Deus revelou para Eliezer que essa seria a mulher da promessa, então o Senhor me dará um filho por meio dela. O meu pai tentou um filho com uma mulher chamada Agar, e o Senhor o repreendeu e disse que o herdeiro não era dela, mas era da minha mãe, e aqui estou eu. A mesma coisa Deus fará pela minha esposa Rebeca. Dela sairá
o descendente da promessa. Eu quero te estimular hoje. Ore pela vontade de Deus. Ore pela promessa de Deus. E Ele responderá a sua oração. O que me chama a atenção é que a história de Isaac começa cheia de orações. Porque agora, depois de 20 anos, diga comigo, 20 anos. Depois de 20 anos de oração, Deus respondeu Isaac. E Rebeca agora está grávida. Se você é mãe, ou já foi, você sabe que chega um momento que fica desconfortável, né? É pé na coluna, é pé na bacia, é mão no esôfago. É uma loucura, né? Imagina eu dentro do ventre aí das mamães. E se você ainda não é, você te prepara, porque a batalha não é fácil não, né, mamães? Não é verdade? Mas o que estava acontecendo com Rebeca era algo fora do comum. E ela começou a se preocupar, porque imagino eu que ela deveria conversar com as outras mães do acampamento, e as mães falavam, não, a minha gestação não foi tão agitada assim quanto a sua. Não é assim que as mulheres conversam? Olha, como é que foi? E a outra fala, comigo foi assim, eu sentia tanta azia, mas nasceu cabeludo. Agora imagina que a Rebeca sentia muitas dores. Mas você acha que a Rebeca ficou calada? Ela também foi orar ao Senhor. Verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações dele. Não é uma oração, as orações. E Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela fez o quê? Ela foi consultar o Senhor. Nós como igreja, porque somos nós que a alegoria de Rebeca traz, nós como igreja, muitas das vezes temos agido completamente diferente de Rebeca quando a nossa vida está meio agitada. Quando as coisas estão dando errado, quando os nossos planos não se concretizam, eu vejo os crentes muito desesperados. Às vezes eu sinto os crentes muito aflitos e eu acho que a nossa vida não deveria ser assim, de aflições. Então eu percebo que se a nossa vida é muito agitada e nós estamos sempre muito preocupados, é porque a nossa rotina de oração é muito baixa. Vamos olhar para Eliezer. Saiu da casa do seu senhor, tinha que voltar com uma esposa, uma responsabilidade grandiosa. O que ele faz no meio do caminho? Ele ora ao Senhor. Isaac casa com Rebeca e o filho não vem. O que ele faz por 20 anos? Ora ao Senhor. Rebeca fica grávida, a gravidez está estranha, algo fora do normal. O que ela faz? Ora ao Senhor. Pergunta para o teu irmão, o que você faz no dia da adversidade? Igreja, eu quero puxar a tua orelha. Queria ver mais vocês aqui nos encontros de oração. Porque não tem como Deus cumprir promessas na vida de uma igreja que não ora. Ela orou ao Senhor. Você acha que Deus fica calado para quem ora? Deus respondeu Eliezer. Deus respondeu Isaac. E Deus respondeu Rebeca. Verso 23. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao menor. O Senhor deu uma resposta para Rebeca. Ele disse o porquê ela sentia tantas contrações, tantas dores. Porque não era apenas um bebê, eram 2. Você reparou que desde quando Deus chamou Abraão, Ele não está chamando as crianças de crianças? Você reparou que Deus está chamando as crianças de nações? Ou você não reparou isso ainda? Porque o tamanho da promessa não é pequena, o tamanho da promessa é grande. Então Deus fala, olha, 2 povos estão dentro de você. E eles estão brincando aí dentro do seu ventre já.
Irmãos, isso deve... Eu não sei como o crente lê isso aqui e fica assim, como se fosse algo normal. Não é algo normal, irmãos. Moisés não disse que as crianças estavam se embolando. Não, ele disse que as crianças estavam brigando no ventre de Rebeca. Eles não tinham consciência. Eles não tinham fala. Eles ainda não ouviam, não viam, não cheiravam. Eles ainda não falavam, não tomavam decisões, não andavam, mas eles já guerreavam quanto à promessa. Como você crente, como eu crente, posso achar que vou viver 40 anos, e só depois de 40 anos que Deus vai escrever um plano para mim? Por acaso nós achamos que o nosso Deus é um Deus que se surpreende? É um Deus que no meio do decurso ele se engana do que havia escrevido, fazendo, eu vou mudar a história do Fabrício, como nós ouvimos em muitas canções por aí. O que a Bíblia mostra é que o nosso Deus ele não se engana, ele não erra, ele não é surpreendido pela história, porque toda a história foi escrita por ele. As nações já guerreavam no ventre de Rebeca. Aleluia, aleluia, aleluia. Então deve surgir uma pergunta para nós: o que estava acontecendo no ventre de Rebeca? Por que as crianças guerreavam? Por que havia uma briga entre os gêmeos lá no ventre dela? Diga comigo, isso se chama eleição divina. Nós estamos chegando aí no processo das eleições. E vai ser uma guerra. Vai ou não vai? Vai. Até se decidir quem é o eleito, é uma guerra. Até decidir quem é o escolhido, é uma guerra. Mas depois que o escolhido aparece, acalma-se um pouco as coisas. Agora preste atenção em algumas coisas que Deus quer falar para nós. Romanos capítulo 9, a partir do verso 8, vai nos falar algo que nos tira um pouco o conforto da vida cristã. Porque nos faz ficar assim com medo de um Deus soberano. E talvez nós vivamos a nossa vida sem levar a oração a sério. Talvez nós vivamos a nossa vida sem levar a leitura da Bíblia a sério, a santificação, porque nós não conhecemos esse Deus soberano. Nós achamos que o nosso Deus é meio soberano, sabe? Eu sei que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem todo o poder, que Ele está em todos os lugares, mas não acredito que Ele interfere em todas as coisas. Então é um Deus meio soberano. Mas quando alguém começa a confrontar a gente e falar, não, o teu Deus não é meio, o teu Deus é todo soberano. Irmão, você tem que lembrar de Hebreus. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Irmão, se nenhuma galáxia saiu do seu lugar, se o Sol ainda não foi consumido, se a nossa atmosfera, como dizem os cientistas aí, ainda não acabou, não é por causa das coisas que acontecem no nosso planeta, é porque você serve um Deus soberano. E quando esse Deus soberano é apresentado para nós, gera em nós temor. Eu quero te lembrar de Abraão. Você lembra aquele dia que Deus fez ele cair num êxtase? E ele diz, Abraão, eu sou o El Shaddai. Você lembra o que aconteceu com Abraão? Desmaiou. Você lembra o que aconteceu com Elias, quando ele estava na caverna, ele viu o fogo, depois ele viu o vento, depois ele viu o terremoto? A Bíblia diz que ele saiu para fora e cobriu o rosto. Não era diante de qualquer Deus, era diante de um Deus soberano. Você lembra de Isaías, quando Deus chamou ele? E que Deus mostrou o trono da glória, e ele viu a beleza de Deus, e fogos debaixo dos pés de Deus, o rosto dele brilhando. A Bíblia diz que ele se ajoelha, ele coloca o rosto na terra e diz, ai de mim, que sou um pecador. Aleluia. Olha o que diz Romanos 9, verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nós já falamos muito sobre isso, né? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Vamos dar uma pausa aqui. A primeira pessoa que Paulo vai usar como alegoria foi Sara. O pastor está querendo dizer que eu não posso tentar fazer a minha vida acontecer do meu jeito? Você pode tentar.
Ninguém está dizendo que você não pode tentar. Jonas tentou. Pedro também tentou. Mas disse Isaías: agindo eu, pergunte para o teu irmão se ele consegue impedir o agir de Deus. Ninguém consegue. Sara também tentou. O que ela fez? Ela sabia que Deus demorava a cumprir a promessa. E você ouviu isso. Ela tinha uma serva chamada Agar e disse: vou pedir para o meu marido deitar com Agar. Assim, por meio de Agar, Deus irá cumprir a sua promessa. Ela quis fazer a promessa de Deus acontecer segundo os seus recursos, os seus métodos e a sua força. Aconteceu errado. Nasceu Ismael, não nasceu Isaac. Então Deus fala com Abraão e diz: Ismael não é o teu herdeiro, mas de Sara sairá o teu herdeiro. Então, quando você vê que Deus agiu segundo a promessa dele, não é a promessa que nós ouvimos nas canções, é a promessa de decreto. Aquilo que Deus falou vai acontecer do jeito que ele falou. Não será mudado nada, nem uma vírgula, nem um tio, diz em Apocalipse. Nada será mudado de todas as palavras que Deus falou para nós. Olha o que continua dizendo. E não somente esta, mas também quem? Rebeca, que é a pessoa que nós estamos falando hoje. Quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça por parte de Deus? Diga para o teu irmão: Deus nunca é injusto. Olha o que diz o verso seguinte: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Irmãos, prestem atenção. Paulo está dizendo para nós que a história de Esaú e a história de Jacó, a história de Rebeca, uma mãe com 2 gêmeos no seu ventre que brigavam, não é apenas a história de uma mãe. Paulo está dizendo para nós que é uma ilustração de como Deus escolhe aqueles que serão salvos. E Deus não escolhe aqueles que não serão salvos. E eu sei que talvez no seu coração seja a mesma pergunta que Paulo fez, uma pergunta retórica. Deus é injusto. A própria Bíblia diz para você: ele não é. O texto continua ali. E vai falar: por acaso pode o barro dizer para o oleiro o que vai fazer dele? Quem aqui gosta de cozinhar? Gosta? Quando você pega lá para fazer uma comida diferente, vou fazer uma comida diferente, uma comida que você nunca fez, geralmente aquela comida ali diferente que você nunca fez, tem uma receita já, tem ou não tem? Você vai fazer da sua cabeça ou você vai seguir a receita? Vai seguir a receita. Vai ou não vai? Ainda posso trazer uma outra ilustração dentro da sua própria realidade. O teu arroz, ele pode dizer para ti: ó, vou ficar papa, ou vou ficar soltinho. Não vai. Quem vai determinar isso é a tua mão. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Deus está falando para Rebeca que, embora a hora que os meninos nascessem, um seria preferido de um e o outro seria preferido do outro, Deus também já tinha o seu preferido. Aleluia. Pastor, dura essa mensagem, pastor, verdade. Concordo com você. Essa mensagem me tirou muitos dias de sono lá no passado. Ela tirou muitas noites de trabalho de paz.
E meu coração ficou conturbado por muito tempo. Porque como pode um Deus escolher alguém para ser salvo e não escolher outro para ser salvo? Como ele mesmo disse, não depende de quem quer, mas depende de quem ele mesmo escolheu. Irmãos, há algo que deve nos chamar muita atenção. Porque agora os meninos nascem. E quando os meninos vão nascer, Jacó nasce segurando o pé de seu irmão Esaú. E quando as parteiras veem aquilo, Jacó segurando no pé dele, elas falam assim: trapaceiro! Ele tentou trapacear o seu irmão, querendo nascer primeiro que ele. Na nossa cultura, nós não entendemos quando nós falamos, por exemplo, na Bíblia, primogenitura, para nós não faz muito sentido. Porque nós não temos o costume de orar pelos nossos filhos e abençoá-los. E o crente tem deixado de acreditar que a sua oração pelo seu filho tem efeito. Você pode dizer para o irmão, quanto tempo faz que você não ora pelos seus filhos? Não, eu falo de orar mesmo. Orar de pôr a mão assim, ó. Para nós isso não faz muito sentido. Mas para a Bíblia faz. Para a cultura da época fazia. Para o povo da Mesopotâmia fazia. Quem nascia primeiro era o primogênito. O primogênito, ele geralmente seria o herdeiro de todas as coisas. E os próximos filhos seriam como servos daquele primogênito. Além disso, o primogênito era sempre o querido do pai. Esse é o meu primogênito. Então ele ia ser mais amado, ele ia ter mais direitos, mais privilégios. Ele ia ter a primazia de todas as coisas. Agora, quando Esaú sai primeiro, Jacó sai segurando no pé dele, as parteiras, não é a Bíblia quem diz, é as parteiras que nos trazem essa alusão, que Jacó queria sair primeiro para tomar posse da promessa. O que acontece é que então Esaú recebe o nome de Esaú por ser peludo, ruivo, e Jacó recebe o nome porque significa aquele que pega no calcanhar. Na nossa tradição saiu o nome enganador, né? E é basicamente isso que o texto quer dizer. Os dois crescem. Um dia, Esaú sai para caçar. Ele era o mais querido de Isaac, porque ele era mais forte, ele caçava, e quando ele trazia a sua caça, ele fazia ali geralmente um bom ensopado da carne do animal e dava para o seu pai comer. Olha, que filho dedicado. Mas Jacó, ele não era amado pelo pai, porque Jacó era fraco, era franzino, não caçava, não tinha os dotes de alguém que se olhava como o primogênito. Mas a palavra de Deus, guarda bem sua mente, a palavra de Deus não estava no coração de Isaac, estava no coração de quem? De Rebeca. Foi ela quem ouviu Deus dizer: olha, o maior vai servir o menor. A palavra de Deus não está no coração do mundo. A palavra de Deus está no coração da igreja. A igreja tem que saber quem são aqueles que Deus quer salvar e quem são aqueles que Deus não quer salvar. E não é avaliando méritos, não é avaliando esforços, mas é avaliando a vontade de Deus. Naquele dia, quando Esaú sai para caçar, o texto sugere para nós que ele se esforçou muito, porque ele volta muito cansado. E o texto original chega a dizer que ele estava quase morrendo. E quando ele chega no acampamento, ele sente o cheiro que o seu irmão tinha acabado de fazer uma comida. Uma sopa de lentilhas meio avermelhada. E ali ele fala: meu irmão, Jacó, dá-me um pouco desse guisado, dessa sopa, para que eu possa me alimentar e não venha morrer. E então Jacó, que estava de olho na promessa, estava de olho na primogenitura, ele fala assim: não te darei. Não, Jacó, me dá, senão eu vou morrer. Aí Jacó fala assim: eu não te dou, eu te vendo.
Para com isso, meu irmão. Não, te venderei o guisado. O que eu preciso te pagar pelo guisado? Que se você quer... Talvez Esaú pensava assim, ele vai me pedir tantos animais, tantas cabras no meu rebanho, ele vai me pedir tantos escravos. Mas Jacó não estava de olho em coisas materiais. Entendeu? Diga bem. Amém. Jacó não estava de olho em coisas materiais. Ele diz, olha, o preço pela comida é o direito da primogenitura. Se você me der a tua bênção, então eu te dou a minha comida. Olha o que diz o texto. Capítulo 25, verso 32. Ele respondeu, estou morrendo de fome. Preste bem atenção nas palavras de Esaú. De que me vale o direito de primogenitura? Aleluia. Quantos crentes estão falando das mesmas coisas que Esaú? De que me vale a promessa de Deus? O pastor crente diz isso, diz, quando ele prefere os bens materiais, ao invés da nova Jerusalém, de um novo nome, um novo corpo, de uma nova vida, ele está dizendo igual a Esaú. De que me vale o direito da primogenitura? Quantos crentes que acham que Deus não é suficiente para eles? Lembra da semana passada? Quantos crentes que ainda não acreditam que Deus é Jirê, que Ele é o provedor? Quantos crentes que ainda duvidam do cuidado de Deus, do zelo daquele que faz a promessa e é fiel para cumprir a promessa? Verso 33. Então Jacó disse, primeiro jure. Mas eu queria que você prestasse atenção na gravidade das palavras, porque Esaú fala como alguém que não liga para o que está falando, mas Jacó está dando todo o valor para cada palavra que está sendo dita pelo seu irmão. Ele dava tanto valor que ele vai dizer, você vai jurar, para amanhã você dizer que estava brincando comigo. E ele diz, olha o que ele diz, e Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Pausa aí, não leu o resto não. Tem algumas coisas que Deus quer falar conosco aqui. Eu quero te lembrar que Eliezer não orou por qualquer coisa. Ele orou pelo desígnio de Deus, pela promessa do Senhor. Quero te lembrar que Isaac não orou por qualquer coisa. Ele orou pelo desígnio de Deus, pela promessa no cumprimento no ventre de Rebeca. Quero te lembrar que Rebeca não orou por qualquer coisa. Ela orou pelo desígnio de Deus e pela promessa de Deus no seu ventre. Deus então agora está respondendo à oração dessas pessoas. Deus agora está mostrando quem é o desígnio, quem é o designado, quem é o eleito, quem é o escolhido. Quando nós oramos com seriedade, quando nós oramos com fidelidade, quando nós oramos com o coração derramado na Bíblia, com a mente curvada aos pés do Senhor, quando nós oramos como servos que oram a Senhor, a um Senhor, Ele nos revela qual é a tua vontade. Ele nos revela qual é o seu propósito. Observe uma coisa interessante. Esaú não demonstra nem o carinho, nem o amor, nem o afeto, nem o anseio pela primogenitura. É fácil de você olhar aqueles que são eleitos de Deus, daqueles que não são eleitos. Os não eleitos, eles não prezam pela promessa.
Eles não prezam pelo Deus da promessa, eles não prezam pela palavra, eles não prezam pela fidelidade de Deus. O olhar deles está sempre nesta vida, nas coisas materiais, nas coisas temporais e nas coisas momentâneas. Mas o eleito de Deus, ele está sempre olhando para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, para a eleição e para aquilo que Deus é fiel para cumprir na vida dele. Enquanto para Esaú, a primogenitura era apenas uma palavra que o pai ia falar, colocando a mão na cabeça dele, para Jacó era o ponto de partida para a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Para muitos crentes, a oração é apenas mais um momento em que eu vou me ajoelhar e vou falar ali algumas palavras, e se esse Deus existir, e se ele estiver me ouvindo, ele vai me responder. Para outros, aleluia, a oração é um ponto extremamente importante na sua vida. Porque quando ele se ajoelha, ele sabe que tem alguém sentado no trono. E ele sabe que aquele que está sentado no trono tem a promessa na sua mão. E ele concede ela para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O desejo do meu coração hoje é que o Senhor te dê o coração de Eliezer. Aleluia, Deus! O desejo do meu coração hoje é que o Senhor te dê o coração de Isaac, o coração de Rebeca e o coração de Jacó. O coração de alguém que ora segundo a promessa de Deus. O coração de alguém que ora inclinado na palavra que o Senhor tem liberado. Hebreus capítulo número 12, verso de número 16. Esaú era o primogênito. Ele era o mais forte, era o mais amado. Mas olha o que Deus fala a respeito dele. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Eu não posso julgar a tua vida. Eu não posso dizer se o teu coração é profano, ou fornicador, avarento. Longe de mim fazer isso. Mas o Espírito que está te comovendo aí agora pode. Não rejeite mais a promessa de Deus. Aleluia. Não rejeite mais a promessa de Deus. Você é um eleito, você é um escolhido de Deus, o Senhor te chamou pelo teu nome, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Tenho, pastor. Então haja como alguém que ame a promessa, haja como alguém que acredita na escolha de Deus pela tua salvação. O texto deve nos chamar a atenção, porque Deus, Ele faz a sua justiça realmente parecer justiça. Para aqueles que pensam que Deus é injusto, lhe provarei agora que Deus nunca foi, Ele não é e nunca será. Você gosta de ler Bíblia? Você vai reparar que sempre que Deus elege alguém para a salvação, Ele coloca na mão do condenado o direito da escolha. A primogenitura era de Esaú, e ele teve diante de um prato de comida o direito de escolher em ficar com a promessa e rejeitar a promessa. Vou perguntar para ti que lê o texto. Responda-me para mim. Ele escolheu a promessa ou ele escolheu os bens materiais? Se nós fôssemos folhear a Bíblia, passaríamos por muitos personagens. Eu quero trazer aqui apenas alguns, porque o nosso tempo já está indo embora. E a primeira pessoa que eu queria trazer era Saul.
Um rei escolhido segundo os homens, segundo a vontade de Israel, um rei formoso, grande, forte, igual a Esaú. Não tem nada diferente entre os dois. Campeão, vencedor. Mas quando Deus fala para ele ir e destruir o inimigo, em 1 Samuel capítulo 15, o texto diz que vendo Saul as ovelhas, os bens e as mulheres, ele não fez o que Deus mandou e matou apenas os homens, trazendo para Israel os animais. Quando Samuel foi ao encontro dele, avisado por Deus o que ele já tinha feito, sabe o que ele disse? Não, Samuel, é porque os soldados viram as ovelhas e vamos oferecer ao Senhor. Não era porque o coração dele é avarento, é porque era para Deus. Então Samuel diz para ele: Saul, não é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar? Olha, Saul, porque você rejeitou a palavra, com o mesmo sinônimo da palavra desprezar de Esaú, porque você rejeitou a palavra do Senhor, também o Senhor rejeitou a você como rei. Irmãos de Deus, nunca tira da mão de um para dar na mão de um outro qualquer. Sabe o que Samuel disse? O teu reino hoje está sendo dado nas mãos de alguém que é melhor do que você. Judas sempre roubou Jesus. Durante os 3 anos de ministério, no dia que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e que o perfume encheu a casa, ele chamou aquela adoração de desperdício. Irmãos, isso é o coração do não eleito. Por que você dizima? Por que você oferta? Por que você vai tanto no culto? Por que você ora tanto? E precisa ler a Bíblia? Precisa andar desse jeito? É o coração do não eleito. Ele negociou com os sacerdotes um preço por Jesus. Aonde estava o coração de Judas? Assim como Saul, assim como Esaú, nas coisas temporais e momentâneas. Esaú não achou lugar de arrependimento. Saul não achou lugar de arrependimento. Judas também não achou lugar de arrependimento. Mas eu quero te dar mais 2 exemplos. Ananias e Safira haviam se vinculado na igreja de Pedro. E aí Deus tinha movido o coração de Barnabé, que era um levita rico, tinha muitas posses. E então Barnabé, que não era apegado com as posses, foi lá e vendeu. E pegou todo o dinheiro da venda dele e levou para quem? Para Pedro. Pedro, o Senhor tocou no meu coração, vendi, está aqui para a tua obra. Usa aí como bem entender, ajuda os pobres, usa na obra missionária. E aí a igreja viu a generosidade de Barnabé, e a igreja começou a fazer o quê? Rapaz, olha como Deus usou Barnabé. Olha quantas famílias foram alcançadas. Olha para onde os missionários estão sendo enviados. Eu vou fazer igual. Aí um lá ia vender a casa, trazia para Pedro. O outro ia lá e vendia o boi, vendia o cavalo, trazia para Pedro. Aí tinha um casal na igreja, chamado Ananias e Safira. Se converteram, se batizaram, receberam o Espírito Santo, falava a língua e rodava. Safira, você viu o culto ontem? Problema, hein? Está todo mundo vendendo e levando para Pedro. Só nós que não vendemos ainda. Todo mundo sabe que das famílias ricas da igreja, só eu e você, que não deu nada ainda para o pé de Pedro. Safira, ó, tem aquela fazenda lá, vamos vender ela. Mas você está doida, mulher? Vai dar o dinheiro daquela fazenda inteira para a igreja, se você estiver louca. É o coração do não eleito. Deus não pediu nada para ele. Pedro não pediu nada para ele. Vamos fazer o seguinte, mulher, vamos vender. Mas aí parte o dinheiro no meio. Guarda uma parte lá no CDI para render. E o restante nós leva lá para a igreja. Quando chegou no dia da igreja, no dia do culto,
O Ananias todo chique, né? Chega a paz do Senhor, meu pastor. Aí eu falei, ô Ananias, que bênção, tudo bem? Vem pro culto, vem. Cadê esse povo? Ah, mas vai vir depois. Ó, Pedro, vendi lá minha propriedade e o Senhor tocou no meu coração. E estou deixando aqui uma parte para a igreja aqui, uma parte não, né? Toda a renda aqui para a igreja. Para usar na obra de Deus aí, né, Pedro? Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa igreja. Aí Pedro olhou para ele e falou, ô Ananias, por que você deixou entrar no teu coração um pensamento que você pode mentir para Deus? Olha lá na porta, você está vendo lá os irmãos que estão na porta? Estou vendo, Pedro. Infelizmente, eles vão te sepultar. Pergunta para o teu irmão se a esposa dele e ele tiveram tempo de arrependimento. Não tiveram? Mas, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, fala de um mágico chamado Simão. Ele se converteu, porque viu o que Deus fazia pelas mãos dos apóstolos. Mas um certo dia ele viu os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus. E ele chega para os apóstolos e diz assim, olha, quanto vocês querem para me dar esse mesmo poder? A resposta foi dura para ele. Seu coração é cheio de maldade e ganancioso. Você não tem parte nesse negócio. Aleluia. Irmãos, não é salvo quem quer. Não é eleito quem quer. Não herda a promessa quem quer, mas aquele que Deus quer. Não posso eu ungir pessoas porque eu quero. Unge eu, pastor, porque eu sou teu amigo, eu sou legal, eu sou carismático, eu vou trazer muitas pessoas para a tua igreja. Não é assim que funciona. É quem Deus quer, é quem Deus escolhe. Precisamos depender mais da oração, irmãos. Porque é uma vida de oração que vai revelar se o nosso coração é o coração de um eleito ou não. Se a tua oração for pautada na vontade de Deus, glória a Deus pela tua vida, porque você é um eleito de Deus. Mas se a tua oração é pautada em coisas materiais, digo para você, arrepende-te depressa, para que você encontre espaço de arrependimento. Aleluia. Tiago vai dizer para nós como precisamos depender da oração. Ele diz para nós no capítulo 5, verso 16, parte B, que a nossa oração é eficiente. Um crente que deixa a oração de lado, ele deixa a eficiência da manifestação do poder de Deus abandonada. Mas um crente que se apega a uma vida de oração, ele vai ver na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, a eficácia da oração surgindo efeito. Deus fazendo milagres, curas, salvando, libertando, abrindo portas, restaurando vidas e transformando lares. Esse texto mostra para nós algumas coisas importantes. Precisamos orar como Eliezer orou por direção. Precisamos, como ele, orar por propósito. Precisamos, como Isaac, orar pelo milagre na vida daqueles que Deus quer operar o milagre. Precisamos, como Rebeca, orar por resposta e não sair decidindo as coisas pela força do nosso coração. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Não confie nele. E maldito é o homem que confia em si mesmo. Confie no poder da oração. Confie no poder do teu Deus que ouve a tua oração. Debruce-se mais em oração em cima da palavra de Deus.
Renda o seu coração a Deus em oração a cada dia. Se alguém te convidar para orar, não diga não, diga eis-me aqui. Se alguém te pedir oração, não diga não, diga eis-me aqui. Se o Senhor te chamar e Ele tem te chamado para orar, não diga não, diga eis-me aqui, Senhor. Quando nós oramos, Deus nos mostra um caminho. Quando nós oramos, Deus revela a sua vontade. Quando nós oramos, Deus faz milagres e o impossível acontece. Quando nós oramos, Ele mostra para nós aquele que é e aquele que não é. Eu quero concluir. Se você se lembra, falamos de uma alegoria sobre Abraão e Isaac. Você se lembra? Abraão é o pai, o nosso Deus, que entregou seu único filho como sacrifício, Isaac. Abraão continua sendo o pai, só que agora ele não é o pai que oferece o filho, mas é o pai que tem um filho que está esperando uma noiva. Isso ilustra como o nosso Deus deseja entregar a sua igreja como noiva para Jesus. Pastor, como que Jesus vai saber quem é a esposa certa? Ele nos enviou o Espírito Santo, que é prefigurado pela vida do Eliezer. E o Espírito Santo, ele olha exatamente aquela que é a vontade de Deus. Prepara ela e leva ela até quem? Até o noivo, que é Jesus. Que Deus hoje possa fazer de nós no ventre da noiva, não o Esaú, mas que nós no ventre da igreja possamos ser o Jacó de Deus. Assim como no ventre de Rebeca tinha o eleito e o não eleito, dentro de cada igreja tem eleitos para a vida e os não eleitos de Deus. As guerras são necessárias, porque sempre o menor vai ser servido pelo maior. Que você nunca seja o grande, que você seja sempre o pequeno, aquele que Deus escolhe, não por méritos, não por força e nem por capacidade, mas por misericórdia que Ele sentiu da tua miséria. Eu quero muito orar pela tua vida. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Não ore segundo a tua vontade. Ore segundo a palavra de Deus. Não ore segundo o teu querer. Ore segundo a vontade de Deus. Não ore segundo o teu coração. Ore segundo a promessa de Deus. E o Senhor te ouvirá. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo, Deus, que nada somos, que nada podemos e que nada realizamos. Reconhecendo, Senhor, que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Reconhecemos, ó Deus, que o Teu plano é perfeito e que o Senhor nunca falhou e nunca falhará. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nós oramos como Eliezer orou pelos desígnios de Deus. Senhor, nessa noite nós oramos como Isaac orou pelo milagre no ventre da eleita de Deus. Senhor, ó Pai, nessa noite nós oramos, Senhor, como Rebeca orou por uma resposta de Deus. E acreditamos, ó Pai, em um Deus soberano que responde segundo a sua vontade, que responde segundo o teu querer e que responde segundo os seus planos e os seus propósitos. Senhor, Tu sabes qual é a vontade do nosso coração. Tu sabes, Senhor, qual é o sonho, o projeto que está dentro de nós. E que em nós, ó Pai, estejam os planos daquele que faz parte da eleição divina. Que em nós, ó Pai, estejam os planos daqueles, ó Pai, que fazem parte do projeto, do plano de Deus. Oh, aleluia! Tira de nós, Senhor, o coração de Esaú, um coração orgulhoso, ganancioso,
um coração que não achou espaço de arrependimento, aleluia! Mas dai-nos um coração de Jacó, aquele que deseja a promessa, aquele que anseia pelo plano de Deus, aquele que não dará um passo sequer sem que ele dê um passo debaixo da vontade de Deus. O Senhor tem planos perfeitos para a tua igreja. O Senhor tem planos perfeitos para homens e mulheres aqui neste lugar. O Senhor tem planos perfeitos para famílias nessa noite. Começa a falar com eles, Senhor. Começa a revelar para eles a tua vontade. Começa a revelar para eles o teu querer. Começa a revelar para eles qual é o teu plano, qual é o teu propósito, para que eles alinhem a sua vida, para que eles alinhem a sua história, para que eles alinhem a sua casa no plano e no propósito que Deus, aleluia, tem preparado para cada um deles. Senhor, ó Pai, nós, assim como Jacó, nós não temos forças, nós não temos capacidade nenhuma. Talvez, Senhor, nós olhamos para a igreja e nos sentimos os mais desprezíveis. Talvez nós olhamos dentro do cotidiano cristão nosso e nós dizemos: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Se eu sou um homem como Jacó, se eu trago um histórico de enganos, um histórico de erros e de pecados, e o Senhor está dizendo para nós hoje, por meio da oração: não foi por méritos que eu vos escolhi, mas foi por misericórdia da tua vida, foi por misericórdia da tua alma. Senhor, esse amor misericordioso, revelado na cruz do Calvário, esse amor misericordioso revelado em um noivo que espera pela sua noiva, é o amor derramado sobre nós nessa noite. Senhor, ó Pai, que a tua bênção alcance os lares, que a tua bênção alcance as famílias agora, que a tua bênção alcance os eleitos segundo a promessa de Deus, para que eles possam viver a tua vontade, não somente hoje, aleluia, mas para todo sempre. Deus tem planos preciosos para pessoas aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Tem uma mulher que está aqui hoje. E você fica falando assim: por que o Senhor insiste em mim se eu errei tantas vezes? E o Senhor diz para você: você é uma eleita minha. É por isso que o Senhor tem levantado pessoas para falar com você, tem levantado pessoas para te chamar, para te estimular a buscar a Deus, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E eu não vou ficar falando muito aqui, porque eu não gosto de trabalhar com emocionalismo, mas você está sentindo o Espírito Santo trabalhar no seu coração aí agora. Você sabe que é contigo que Deus está falando agora neste momento. Se no final do culto você quiser que nós oremos para você, eu, os presbíteros, todos nós estaremos aqui à disposição para orar pela tua vida. E eu tenho certeza, até o final da Santa Ceia, o Senhor ainda vai falar mais contigo. Eu quero convidar aqui os irmãos que vão nos ajudar nessa noite. Vamos aplaudir o nome de Jesus, igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Xalabracori Miriam.